Aqueles que conhecem meus trabalhos provavelmente dirão: eita, nós, outro? E respondo: sim, outro podcast, mas bem diferente dos outros, tá? Claro, o Farol para os Mundos meio que segue uma linha parecida, contudo, este será um canal declaradamente mais direto, voltado para a religiosidade e espero que também seja edificante para todos nós. E como todas as ideias, nasceu de repente, durante o banho, em meio a uma oração ou outra. Para quem me conhece muito bem, sabe que sempre digo que o banheiro parece um imã para inspirações, e eis aqui mais uma delas saindo diretamente do campo das ideias. Este podcast será voltado para o meu contato com Deus, Jesus e o Espírito Santo, e também para os momentos em que senti sua proximidade. Creio que todos nós, em algum momento da vida, achamos que estávamos abandonados, até Cristo na cruz achou. E olha que ele era o Filho do homem, hein? E por que nós, filhos de um homem e uma mulher comuns, não sentiríamos a mesma coisa? Já me senti abandonado, sozinho, largado, jogado às traças, sem esperanças e pensando em acabar com tudo de uma vez. Porém, em momentos assim, nos 45 minutos do segundo tempo, Deus surgia para mostrar que eu estava enganado. E Ele estava e continua comigo e compartilhei com vocês alguns momentos em que o auxílio de Deus foi evidente. Seja bem-vindo ao canal Calma que Ele tá de olho. Espero que minhas palavras e experiências toquem e alcancem muitas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo nos conforte em momentos que achamos que estamos sozinhos. Sinceramente, não lembro da idade que tinha quando o fato aconteceu, mas creio que era grande o suficiente para conseguir ver aqueles besouros do amendoim indo de um lado para o outro dentro de um pote de plástico transparente que minha mãe mantinha sobre a geladeira. Bom, creio que os nascidos da década de 80 ou até mesmo 90 para trás conhecem esse tipo de besouro. Era muito utilizado para curar a bronquite e em casa eram duas crianças que sofriam com problemas pulmonares. Apesar que, em comparação com os problemas de minha irmã, o meu era fichinha. Se os bichinhos davam certo, sinceramente não sei. Entretanto, um fato aconteceu comigo que acabou com a minha bronquite e até hoje, por misericórdia de Deus, nunca mais apareceu. E olha, sou fumante, tá? Sei que isso não é uma coisa bonita de se assumir, mas vocês vão entender mais para frente. Digo isso para você ver a grandiosidade do que estou prestes a contar e que quando Deus, em nome de Jesus, faz sua graça, Ele faz mesmo e faz bem feito. Morávamos em um bairro que estava começando a crescer e que pertencia à Cachoeirinha, zona periférica da Zona Norte. Para se ter uma ideia de como a região era precária, as ruas eram de terra, com buracos enormes causados pelas chuvas. Também não havia esgoto e tínhamos até um poço, creio que por causa da falta de água. Como qualquer família, meu pai estava trabalhando e minha mãe em casa quando tudo aconteceu. Ela tentou ligar para ele, mas trabalhava longe e se corresse para casa, era provável que não encontraria o filho vivo. Aliás, os pais dessa época não corriam para casa em situações delicadas, deixavam tudo para as mulheres. Por isso, se reclama do marido que não ajuda muito ou como gostaria que ajudasse, pergunte à sua mãe se alguém a ajudava. É provável que, se perguntar, ela dirá: Seu marido é um anjo. Se o seu pai fizesse metade do que ele faz, estaria muito feliz. Bom, continuando. Como disse, eu e minha irmã sofríamos com bronquite. Mas como a dela era muito pior que a minha, tinha cuidados periódicos para evitar crises. Quanto a mim, não que era menos importante, tá? Ela precisava de mais atenção. Às vezes eu tinha uma crise ou outra, mas foi em uma delas que achei que partiria desse mundo. Minha última crise foi horrível e aconteceu tão rápido que não havia nada para ser feito. Minha mãe estava assistindo à morte de seu filho. Dá para imaginar o que ela sentia naquele momento? Estava ficando cada vez mais roxa e cada vez que puxava o ar, meus olhos se arregalavam. Claro, não estava conseguindo respirar, estava desesperado. Eu não sabia bem o que estava acontecendo, era apenas uma criança.
Foi então que minha mãe, sem saber o que fazer, chamou nossos vizinhos, o senhor Daniel e a dona Inês. Eles correram para socorrer e se depararam comigo na cama, roxo, quase sem forças para ao menos continuar lutando para respirar. Eles não correram comigo para o médico. Sabiam que, do jeito que estava, chegaria morto. Foi então que fizeram o que podiam naquele momento. Estenderam a mão sobre meu corpo e começaram a pedir misericórdia e que fosse salvo dos braços da morte para Deus. Acho que não preciso contar o resultado, preciso? Bom, fumar não é um hábito saudável. Disso creio que estão carecas de saber. Porém, mencionei e volto a mencionar o fato justamente para saberem que naquele dia fui curado para nunca mais sentir falta de ar ou qualquer outro problema no pulmão. Quer dizer, por enquanto, né? Vocês sabem que o cigarro ele acaba lentamente. Bom, outra situação bem inacreditável presenciei quando criança, tá? Estava seguindo para a casa de uns primos por consideração que moravam perto ali de casa, quando uma mulher saiu correndo para a rua gritando que o filho estava cego. A mulher estava desesperada, a criança estava em seu colo e ria de um lado para o outro como se fosse um boneco de pano. Mesmo criança, mesmo naquela idade que eu estava, eu não pude deixar de condoer com o sentimento e o desespero que a mulher lançava ao mundo. Eu estava simplesmente alarmado, estava surpreso, estava até mesmo com medo da situação. Foi então que começou a chamar por Deus, pedir misericórdia e subitamente o filho voltou a enxergar. O que poderia ter acontecido realmente? Alguns poderiam dizer que foi encenação, outros que foi uma cegueira temporária. Quanto eu, que a fé é justamente acreditar naquilo que não se vê, mas que existe, como o ar, por exemplo. Um fato mais recente, algumas semanas atrás, estava surtando por causa da fatura de meu cartão de crédito. Olha só, hein? Como a empresa que trabalhava dispensou o cliente, todo o meu setor foi dispensado e ainda não haviam pago os direitos. Como já havia tido problemas com o cartão, passei a ficar preocupado demais. Não sabia de onde tiraria dinheiro, mas eis que Deus surge e ajuda a vender uma de minhas máquinas de marcenaria. Havia anunciado há muito tempo, mas as pessoas só vinham perguntar sobre e nada de comprarem. Cheguei até mesmo a cogitar de deletar todos aqueles anúncios e enfiar as máquinas num canto e deixar lá, sabe? Bom, alguns dias antes de vencer a fatura, apareceu um abençoado que comprou e pude pagar. Hoje em dia, com o café quase valendo ouro, ter um cartão de crédito funcionando certinho pode garantir o almoço e a janta dos dias distantes do pagamento. E um outro que já vi esquecendo, todos nós vivemos situações difíceis, entretanto, algumas situações difíceis podem se tornar insuportáveis e ainda nos instigar a nos afundar cada vez mais no fundo deste poço. Houve um momento em que minha vida parecia ter saído de meu controle. Não tinha forças para lutar com as situações. Quer dizer, na verdade, já não tinha nem mais razões para nada mais. Sabe quando você é consumido de tal forma que tanto faz como tanto fez? Pois é, estava bem desse jeito. Certa vez, em meio a uma crise, saí sem rumo. O desespero era tão grande que tudo o que queria era simplesmente desaparecer. E quase consegui isso naquela noite. Lembro que cheguei ao metrô quase próximo de fechar. As plataformas estavam vazias e andava de um lado para o outro com os olhos cheios de lágrimas, com o coração agonizante e com uma mente cheia de pensamentos sinistros. Foi então que pensei que era um ótimo momento para acabar com tudo. Não tinha saída. Estava em um caminho que parecia não ter volta. Continuei andando de um lado para o outro e foi nesse momento que vi o metrô chegando. Aquele seria o momento. Mas eis que aparece um abençoado na plataforma e começa a me olhar de longe. Ele virou-se para meu lado e pareceu dar alguns passos em minha direção. Não sei como, mas senti que ele sabia o que estava tencionando fazer. Parecia realmente interessado em minha pessoa. Foi então que perdi o tempo do metrô e vi minha alma saltando em frente como aquele fantasma do metrô no filme Ghost do Outro Lado da Vida. Naquele momento, fechei os olhos e assim que as portas se abriram, entrei e segui para o destino que não queria chegar. Mas depois de uma semana deste fato, as coisas
se resolveram de uma forma inacreditável e comecei uma nova caminhada de reencontro comigo mesmo, sem os problemas que me deixaram tão perdidos e tão amargurados. Claro que essas foram as que vi acontecendo, mas quantas vezes Deus não operou de outras formas? Me atrasando, instigando minha intuição. Uma coisa que é fato, eu sempre enchi meu peito a ponto de dizer que Deus me levava pelas mãos. Minha mãe, quando adolescente, ouviu muito isso. Ela tinha pavor que acontecesse algo comigo por causa da minha vida noturna em um bairro de periferia. Sempre tentava abrandar dizendo que Deus estava sempre comigo e creio que realmente estava. Na verdade, entrava e saía, olha só, entrava e saía dos bairros sem qualquer problema. Conhecia pessoas boas, pessoas ruins e pessoas mais ruins ainda. Mesmo assim, tratava todos da mesma forma. Na verdade, o que nos faz ser bem-vindo não é o que somos, mas como chegamos. Depois que chegamos de forma correta e somos aceitos, aí sim vem a parte do que somos. O que estou tentando dizer com esse primeiro episódio é: independente de quão sozinho nos sentimos, Deus sempre estará conosco. Contudo, Ele não age como se fosse algum tipo de carro alegórico. Pelo contrário, Deus é muito sutil. E é por isso que está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 3 e 4. Mas quando vocês fizerem um favor a alguém, façam-no secretamente. Não contem à sua mão esquerda aquilo que a sua mão direita está fazendo. Prestem a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que conhece todos os segredos, recompensará vocês. Isso demonstra a sutileza de nosso Criador e de seu Filho, que ao passar por aqui não chamou a atenção para si próprio mediante aos milagres. Os milagres falam por si próprios, não? Por isso, meu caro irmão ou irmã, se está atravessando uma fase muito difícil de sua vida, se não consegue enxergar a saída para determinada situação, se o desespero é por alguém que saiu de sua vida quando ainda não estava preparada para dizer adeus, seja lá qual for o seu momento, creia, apenas creia. Deus está contigo. Deus jamais entregaria a vida de seu filho para pessoas que não se interessam, que não se importam. Que pai iria dar o seu próprio filho para lavar pecados de pessoas que sequer ele nem conhecia no momento e as demais que viriam adiante? Ouça o que está escrito em Lucas capítulo 11, versículos do 11 ao 13. E qual o pai entre vós que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial e o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. E nesse mesmo capítulo, os versículos 9 e 10. E eu vos digo a vós, pede e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Às vezes podemos achar que o mundo nos deu as costas, mas Deus não. Ele não entregaria o Filho e enviaria o Espírito Santo apenas por desencargo de consciência? Jamais. Deus conhece e sabe de todas as coisas, sabe de nosso potencial para o que é bom e também para o que é ruim. São forças necessárias para promover o aprendizado e a diferenciação. Afinal, como saber o que é bom sem conhecermos o que é mal? Infelizmente, vemos muitas coisas ruins no mundo, mas isso não quer dizer que Deus virou as costas. Claro que não, claro que não. Aliás, estamos falando de um Deus muito educado, viu? Ele não vai operar em sua vida contra a sua vontade. É preciso permitir, é preciso acreditar. É preciso reconhecer que tudo que existe, existe por sua vontade. Afinal, qual molécula poderia se transformar em um ser humano como nós? Ou outra molécula como escolheria ser uma formiga, árvores e assim por diante? Independente do que acredita, meu caro ou caro ouvinte, Deus está contigo, mesmo não acreditando em sua existência. E sabe como isso é possível? Permitindo que pessoas boas e ruins apareçam em sua vida, simplesmente para escolher o que é melhor para si próprio.
E para encerrar, um dia achei que estava sozinho, um dia achei que minha vida era um desperdício e que não havia nenhum valor para os outros, mas eu tenho valor para Deus. Eu tenho valor para Jesus e para o Espírito Santo. E você também tem. Quando cair, não reclame, levante-se. Se alguém lhe atacar, defenda-se, mas não contra-ataque. As vitórias mais lindas e significativas são aquelas que vencemos sem derramar uma gota de sangue daquele que se posiciona como nosso inimigo. Acredite, Deus é contigo, sempre. Porém, se porventura não receberdes aquilo que pedis, não pense que seja por maldade ou não merecimento. Tudo tem o seu tempo certo e algumas coisas que pedimos podem não ser valorizadas agora. Mas isso não quer dizer que não seja amanhã, tá? E assim chegamos ao final deste primeiro episódio de Calma que ele tá de olho. Espero do fundo do coração que minhas experiências e reflexões tenham tocado você de alguma forma e lembrando que mesmo nos momentos mais sombrios não estamos sozinhos. A fé é uma jornada pessoal, cheia de altos e baixos, mas a presença divina é constante, ainda que sutil. Convido você a se inscrever no canal para não perder os próximos episódios, onde continuaremos a explorar essa conexão especial que temos com Deus. Compartilhe esse episódio com aqueles que precisam ouvir uma palavra de esperança e lembre-se, respire fundo e confie, porque Ele realmente está de olho. Que a paz e a graça estejam com todos vocês.